Estamos começando o nosso Ponto de Vista e hoje vamos falar sobre o projeto de lei 672 de 2024 que foi protocolado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A proposta abre a possibilidade de cobrança de mensalidade em instituições de ensino superior públicas do Estado, como a Unicamp, a Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual Paulista. A proposta cria o programa SIGA, o Sistema de Investimento Gradual Acadêmico, por meio do qual o estudante receberia um empréstimo que deveria pagar depois de formado. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós conversamos com o professor da Faculdade de Educação da Unicamp, Lalo Minto. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela participação, pela oportunidade. Muito bem, vamos falar desse assunto que já está aí começando a criar polêmica, né? Apesar do projeto não ter sido votado ainda, né? A cobrança de mensalidade em instituições de ensino superior públicas do Estado. Vamos lá. Se a gente for analisar esta frase, né, e o que está previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 206, que desempenha papel crucial na definição dos princípios que regem a educação no Brasil, o primeiro princípio estabelecido é a igualdade das condições para acesso e permanência na escola. O segundo princípio é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Agora atenção para esse, que é o quarto princípio. É a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E isso garante que todos tenham acesso à educação pública e gratuita, independentemente da sua condição econômica. Você sabe que desde a promulgação da Constituição, em 1988, somente 8 propostas de emenda, né, estiveram aí para permitir algum tipo de cobrança nas universidades. E olha, todas foram rejeitadas ou arquivadas. Professor, qual o seu ponto de vista sobre a implementação da cobrança de mensalidades nas universidades públicas? Bom, antes de mais nada, sou um defensor do caráter público das instituições, né? E esse princípio, em especial, o inciso 4º do artigo 206, ele é um dos mais importantes, né, na defesa do caráter público. Então, gratuidade e caráter público, eles são inseparáveis, né, na minha opinião. Portanto, em linhas gerais, eu sou contrário a esse tipo de iniciativa, nas mais variadas formas que ela pode ter, né? Esse projeto de lei do deputado Leonardo Siqueira é um dos tipos de cobrança possíveis, mas de qualquer maneira eu penso que caráter público e gratuidade eles têm que estar sempre juntos, né? Sem a possibilidade deles se separarem, sem uma perda significativa desse princípio. É um princípio que não se flexibiliza, né? Sim, perfeito, perfeito. Olha, gente, de acordo com as propostas, né, as instituições de ensino superior responsáveis por determinar os valores das mensalidades, as instituições seriam, né, responsáveis por determinar o valor das mensalidades. E o financiamento seria oferecido com base em um modelo de empréstimo com amortizações contingentes à renda, ou seja, o valor das parcelas seria proporcional à renda obtida. Quanto maior o salário, maior a contribuição. Nesse sistema, os ex-alunos começariam a pagar a sua dívida após a conclusão do curso e ingresso no mercado de trabalho. Aqueles que estiverem desempregados ou com remuneração baixa ficariam isentos do pagamento, entre aspas, até que a situação financeira melhore. Esse financiamento traria benefício aos estudantes, será? Já que informações dão conta que a inadimplência tem gerado pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, né, do governo federal, já chega a 50% este ano. Qual que é o seu ponto de vista, professor, desse possível financiamento? Será que não seria aí uma forma de endividamento e aí um problema para o futuro desse jovem? Sim. O endividamento é um problema que a gente já conhece, né? Você citou bem o exemplo do FIES, que é o financiamento, um financiamento público para instituições privadas, cujo resultado nos últimos anos foi de um grande endividamento
milhões de estudantes que passam a ter nas suas próprias vidas, pós-formação, esse encargo também, né? Então é um efeito bola de neve que às vezes acaba se prolongando por muito tempo. Do ponto de vista das justificativas, né, que se apresenta para esse projeto, eu acho que a grande fragilidade dele é alegar que cobrar mensalidades ou instituir cobrança seria uma forma de favorecer aqueles que não têm condições de permanecer no ensino superior. Então, eu tenho bastante dificuldade, né, de entender a lógica que está por trás desse tipo de proposição, uma vez que nós sabemos que a população brasileira tem muitas desigualdades, as pessoas que têm mais dificuldade para chegar no ensino superior também certamente serão as que terão mais dificuldade de permanecer fazendo os cursos, de concluir as suas graduações. Então, há um efeito potencializador de desigualdades, né? Além do endividamento em si. Se fôssemos só uma sociedade, por exemplo, como os Estados Unidos, que pratica cobranças há século, né? Uma prática já instituída há muito tempo, e mesmo com uma população, em média, mais capacitada a pagar por mensalidades no ensino superior, o fenômeno do endividamento é uma coisa, né, avassaladora. Então, com consequências as mais negativas, né, em termos de vida social, adoecimento, aquele endividamento que você se endivida mais para poder continuar pagando uma dívida, enfim, é um processo sem volta, né? Se a gente parar para pensar, com quantos anos o aluno entra numa universidade? Vamos colocar lá com 17? 17, 18 anos. Ok, ele vai estudar por 4 anos, certo? E aí ele não conseguiu pagar, e aí ele vai começar a pagar quando ele começar a trabalhar. Mas como é que ele vai sobreviver? Né? Aí já tem essa pergunta inicial, como é que vai ficar a sobrevivência desse aluno? E aí, após isso, o aluno, ele também, o profissional em si, que ele já saiu aí da fase de aluno, já é um profissional, quando a gente sai da faculdade, é muito delicado a situação faculdade e mercado de trabalho, porque não saiu da faculdade, você já vai entrar no mercado de trabalho. Seu ponto de vista sobre essa relação aí, pós-faculdade, mercado de trabalho e pagamento de uma faculdade que você já terminou, é meio confusa essa situação? Então, talvez esse seja até uma confusão conceitual na proposta que foi apresentada, que é entre pagar mensalidades, né, que é que você paga por um serviço que você está comprando, está usufruindo, e esse pagamento no sentido depois de usufruir do serviço, que seria esse empréstimo contingente à renda, né? Você paga de acordo com a sua capacidade depois de se formar. Então, depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Agora, na sociedade brasileira hoje, no mundo de forma geral, o que menos a gente tem é garantia de emprego, né? Exato. A certeza de que lá na frente uma formação vai garantir uma boa colocação no mercado de trabalho. O projeto fala em empregos formais, ou no caso de trabalhadores autônomos que têm algum tipo de rendimento já consolidado, né? Então, é um formato de política que me parece bastante ineficaz, né, para aquilo que ele pretende fazer. Então, talvez aí estejam tentando solucionar um problema com um outro tipo de solução para outro que cria mais problemas. Outros problemas, né? A gente pode dizer assim, porque daí tem o endividamento, tem vamos colocar, falta de emprego, né? Para quem sai da faculdade, você se forma jornalista. Poxa vida, é muito difícil uma pessoa que sai da faculdade se formando jornalista hoje e amanhã ela já está no mercado de trabalho. Então, acho que assim é para todas as profissões, né? Aí depois tem a questão do endividamento. E aí tem o futuro dessa pessoa que vai ficar comprometido. Você concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Ele já começa em desvantagem. Exato. Então, aquela desvantagem do início do curso que esse tipo de política tenta justificar como sendo uma forma de permanência, de garantia de conclusão do curso, se transforma numa nova desvantagem lá na frente, que é apenas a gratuidade. Poderia reduzir um pouco essa distância, né? Então, quem já estava
desfavorecido no início, provavelmente estará mais desfavorecido na sequência. E o problema do endividamento, né, parece central. Aí há experiências de vários outros países em que isso realmente se tornou um problema social de grande monta, né? Não é restrito a países mais pobres, é um problema generalizado. Que tem a ver com a dinâmica do emprego hoje. Às vezes as pessoas se formam, querem continuar estudando. Tem pessoas que vão se formar, vão para fazer outros cursos às vezes, né, se tiver condições. Então tem várias possibilidades de que não dê certo, né? Essa dinâmica aí automática, curso superior, emprego, renda, amortização da dívida. E sobrevivência, né, professor? O deputado não explicou na proposta do projeto de lei, não está detalhado como funcionaria isso. Então também a gente só consegue avaliar mais o princípio, né, da proposta. Sim. Agora, qual mecanismo vai ser usado? Isso a gente não sabe, porque ele pode, inclusive, se ele fosse aprovado, ele poderia até piorar a situação, né? Que é quando você vincular, condicionar, por exemplo, se a amortização for condicionada, como esses empréstimos consignados, sim, que você nem escolhe pagar ou não, ele já sai direto da sua folha de pagamento. Sai da sua conta. Imagina a situação, como pode se agravar, né? Exatamente. A pessoa está ganhando salário ainda inicial, tem uma série de coisas na vida para serem custeadas, e essa amortização poderia abocanhar um pedaço razoável, né? É algo bem delicado de se pensar, né? Olha, gente, a proposta pretende combater 2 problemas comuns às universidades públicas do estado de São Paulo, né? É a proposta, tá? A baixa inclusão da população mais pobre e alta dependência das receitas do estado para o seu funcionamento. Segundo o texto, na justificativa apresentada, o texto destaca que a cobrança de mensalidades em universidades públicas já é uma prática comum em 20 países desenvolvidos, como Austrália, Inglaterra, Chile, Coreia do Sul e Estados Unidos. Porém, pela Constituição brasileira, as escolas públicas não podem cobrar mensalidade. E aí, professor, a Constituição já disse que não pode, então, vamos colocar uma aspas, esse projeto de lei, de acordo com a Constituição, seria inconstitucional. Por que, então, o lançamento aí desse projeto? No seu ponto de vista, teria aí algum cunho político, alguma coisa assim, só para fazer um burburinho, um marketing, ou é uma ideia realmente pensada para se aplicar nas universidades? Tem um cunho político na minha avaliação, e acredito que, no momento, nós estamos fazendo uma discussão pós-reforma tributária que vai alterar o padrão de financiamento das universidades estaduais paulistas, né? É uma hipótese, né, que esse debate, esse projeto de lei tenha sido colocado nesse momento, porque reabre uma discussão que pode ser de interesse de alguns grupos políticos em apresentar agora como justificativa na implementação da reforma tributária. É uma coisa em aberto ainda, né? Não se sabe para que caminho que direção vamos caminhar. Agora, assim, essa proposta, a gente tem que admitir, há muito tempo ela circula por aí. Sim. Né? Então vem para nós no Brasil, uma gratuidade é uma conquista que se efetivou mesmo, de fato, formalmente na Constituição de 88, e aqui em São Paulo se usa geralmente como demarcação histórica a nossa Constituição de 1947. Porque o ensino não era oficialmente gratuito, obrigatoriamente gratuito, ele foi se tornando. E numa época em que ainda assim tinha um perfil bastante elitizado, os cursos, as faculdades, pessoas que chegavam no ensino superior no final dos anos 40, né? Imagina o perfil que tinham de renda, o perfil socioeconômico. Mas uma vez que foi instituída a gratuidade, ela se tornou uma demanda social de públicos mais amplos. Daí a dificuldade de voltar atrás, né? Então a proposta tem muitos adeptos dentre os estudiosos do financiamento da educação superior. O IPEA, né, esse órgão nosso que faz pesquisas de economia aplicada,
divulga muitos trabalhos em favor desse tipo de prática, mas há muita controvérsia nos argumentos usados, né? Então, mesmo tendo países que praticam isso, que são países mais desenvolvidos que o Brasil, ainda não houve um impulso definitivo que conseguisse emplacar essa mudança para nós, que teria que ser constitucional. Exato. Já que a Constituição ela é taxativa, né? Não pode, não tem exceções a não ser aqueles cursos, tem o artigo 242, que tirou algumas instituições que já cobravam mensalidades em 88, elas optaram por continuar cobrando, estão aí, municipais e estaduais. Aqui em São Paulo tem várias. Muito bem. Olha só, o parlamentar que é autor do projeto, ele argumenta que as universidades seriam ineficientes e que os recursos das mensalidades permitiriam às instituições serem mais sustentáveis. Qual que é o seu ponto de vista sobre essa argumentação, professor? Porque a universidade ela é estadual, né? Se mantém até os dias de hoje. Aí a gente tem um projeto de lei que vem com a ideia de que essa universidade, que é pública, que seja cobrada a mensalidade, e o texto, né, de acordo com o parlamentar, o texto diz que a faculdade seria insuficiente, tipo, preciso de recursos para poder manter essa faculdade. Não fica um pouco meio desequilibrado essa afirmativa, no seu ponto de vista? Sim, sim, eu penso que é um problema, aí sim a questão política aparece de maneira mais evidente. Primeiro que eu sou suspeito para dizer isso, mas eu não acho que as universidades paulistas sejam ineficientes, né? Tem um problema de conta que é feita para isso, o deputado não apresenta essas informações no projeto de lei, que é o seguinte: como é que você calcula o custo das atividades que as universidades fazem? Essa é uma dificuldade, não tem consenso nem no Brasil nem fora do Brasil. O que às vezes acontece, às vezes a gente vê notícias na imprensa ou pessoas falando assim de maneira mais querendo defender uma posição muito certeira, né, muito fechada, que é você pegar o orçamento todo da universidade e dividir pelo número de estudantes. Sim. Ou se for calcular o custo do trabalho, né, divide pelo número de funcionários e professores. Aí dá um valor exorbitante. Nossa, olha como as pessoas ganham bem nas universidades paulistas. O problema é que o padrão de financiamento nosso, ele inclui uma quantidade enorme de itens. Então, nesse orçamento das universidades, por exemplo, está o pagamento de aposentadorias, está o funcionamento dos hospitais, museus, está o ensino, está a extensão, está a pesquisa, que são várias atividades que geralmente o setor privado não faz. Então, se você compara diretamente um com o outro, os valores sempre são desequilibrados. E aí se argumenta que nós seríamos ineficientes. Aí toda a parte, vamos dizer assim, mais relevante do trabalho que é feito nas universidades, ela fica secundarizada por conta desse número. Entendo. E aí as comparações feitas com outros países implicam no mesmo problema. A gente conhece pouco desses outros países, tem instituições diferentes, tem padrões de funcionamento que não são iguais. Então, as nossas particularidades enquanto instituições universitárias, principalmente, né, para falar aqui do nosso estado, é muito diferente até mesmo das demais instituições públicas no Brasil afora, né? Então, a gente tem um financiamento, somos as mais volumosas em recursos financeiros, mas também gastamos bastante com a manutenção delas, né? Pense que só a folha de pagamento de aposentadorias, hoje ela já consome uma parcela muito grande, né, do orçamento. Por isso que a lei, uma das leis complementares foram aprovadas depois da reforma da Previdência, previa que o governo do Estado tinha que complementar quando houvesse insuficiência financeira, que é essa diferença entre gastos previdenciários e o nosso orçamento. Então, se você olha friamente o número, você vai ver que em alguns anos, tem um déficit. Mas é um déficit por conta de não cumprimento dessa cláusula da insuficiência financeira, né?
Então, é complexo o financiamento das estaduais paulistas. É complexo e precisa ser bem estudado para se criar um projeto, né? Que quando se cria um projeto de lei e esse projeto é aprovado, é uma lei que vai perdurar aí para o resto dos dias. Então, precisa ser bem esclarecido para a população, até porque essa questão aí do endividamento gera muita preocupação, porque nas escolas já tem ali como você lidar com essa questão da economia financeira, né? E aí o aluno vai para a escola e, por conta de estudar, ele vai acabar tendo problemas financeiros aí num futuro, né, que vai perdurar por uma longa data, porque são 4 anos de dívida. Exato. Não é? Olha, o texto traz como sugestão que o valor máximo da mensalidade seja o equivalente a 50% cobrado do preço médio, né, dos cursos particulares dentro de uma determinada região. Mas o autor afirma que os reitores teriam autonomia para determinar os valores e critérios usados para cobrar essas mensalidades. Então, assim, eu faço um negócio, um projeto, eu escrevo, jogo lá, tá no seu colo, se vira. Como é que você... Qual que é o seu ponto de vista referente a isso? Porque ele diz no texto que deveria ser 50% cobrado, né, o valor da mensalidade, de acordo com os cursos que são cobrados, ok? Das universidades particulares, das faculdades particulares. Mas aí, quem faria essa cobrança seria o responsável pela instituição. Qual que é o seu ponto de vista referente a esse posicionamento? Há dificuldades técnicas em implementar um projeto desse tipo, né? As próprias universidades aqui, a Unesp, a USP, a Unicamp, teriam que montar um setor todo capaz e responsável de fazer esse tipo de captação e administração desses recursos. Então, é um problema que o projeto de lei, de novo, não apresenta, né? E eu comentei há pouco que tinha uma fragilidade conceitual entre a proposta, porque eu entendo que pagamento de mensalidade é pagamento por um serviço, né? Perfeito. Mas a justificativa do projeto perpassa também essa questão da permanência do estudante. Como se o empréstimo pudesse ser feito também, não para pagar o curso, mas para pagar a sua permanência no curso. Moradia, alimentação, como se fosse um auxílio. Então, há uma linha aí que separa essas duas coisas, porque políticas de permanência já existem. Sim. E sempre precisam de ampliação, elas não são suficientes. Vai mudando o público, elas se tornam insuficientes de tempo em tempo. Então, esse tipo de política já existe. O que não existe é cobrar a mensalidade pelo serviço ensino, né? O curso. Sim. E nisso o projeto mistura as duas coisas. E aí, ao fazer isso, aí também tem uma questão política aí. Porque todo o debate, por exemplo, o exemplo chileno, que é muito usado, né, como inspiração para justificar que dá certo, que é possível, eles têm uma consequência muito ruim, né, porque eles fizeram um movimento contrário. Eles estão saindo do pagamento para a gratuidade. Só que o sistema todo já estava montado para pagamento. Exato. Nas públicas e nas privadas. Isso aí para gratuidade seria mais fácil? Parece simples, né? Sair para mas como a saída tem que ser gradual, não dá para virar tudo de uma vez, porque o sistema está montado no financiamento dos indivíduos, né, privadamente, e já existiam bolsas, auxílios para uma parte desses estudantes, então tem várias consequências que foram sentidas e estão sendo sentidas lá por conta da transição para a gratuidade, então, para ver como tem problema para mudar a lógica de funcionamento, né? Então, você começa a elitizar algumas áreas, porque tem estudantes que precisam mais de auxílios e bolsas em alguns cursos e menos em outros. E as universidades, na medida em que elas têm a possibilidade de arrecadar recursos com mensalidades, isso vira uma disputa interna também, né? Isso estou falando por conta de experiências fora do Brasil. As áreas que conseguem mais alunos e cobram um pouquinho mais, estão mais bem posicionadas financeiramente. E como que equilibra isso? É uma dificuldade adicional, né? Esse sistema aí não tem
não pensou muito nisso, né? É algo que precisa ser muito bem estudado, né, professor? Ele largou a bomba para depois, se fosse aprovado, as universidades iam ter que resolver, né? Exatamente. Olha só, gente, nós estamos aqui com um ponto de vista, falando com o professor da Faculdade de Educação da Unicamp, professor Lalo Minto. Nós vamos para um breve breakzinho, mas daqui a pouquinho nós voltamos falando aí dessa situação, né? E no seu ponto de vista, seria um retrocesso para o ensino público, né, das universidades, das faculdades aqui do estado de São Paulo, né? O que representa esse projeto de lei? Lembrando que ele não foi aprovado, me parece até que uma audiência pública, né, será marcada para discussão importante, que as pessoas possam entender toda a justificativa desse projeto que está aí, está tramitando e a gente aguarda, né, o resultado, se vai ser aprovado ou se não. Enquanto isso, a gente vai debatendo com quem entende, que é o professor Lalo Minto, aqui da Unicamp, dando o prazer aí da sua presença aqui no Ponto de Vista. Intervalinho, a gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso Ponto de Vista, aqui com o professor Lalo Minto, da Unicamp. O nosso assunto, né, é essa questão aí do projeto de lei de um parlamentar. Esse projeto de lei, ele não foi aprovado, né, mas existe aí especulações, porque as pessoas estão preocupadas com essa questão que o projeto propõe, que seria a cobrança de mensalidades nas universidades, né, públicas. Poxa vida, seria um retrocesso aí da educação pública, professor? Seu ponto de vista sobre isso? Eu acho que seria um retrocesso, né, tanto no sentido mais geral, formal, do caráter público da educação superior no Brasil, uma conquista, né, conquistas que foram alcançadas aí por várias gerações. E seria um retrocesso também pensando nas políticas que foram adotadas mais recentemente, que diversificaram bastante o público das instituições, né? Uhum. Então, desde as políticas de cotas, as primeiras, lá que aqui no caso da Unicamp, por exemplo, favoreciam os estudantes da escola pública. Hoje nós temos cotas de abrangendo variados públicos, né? Então, desde vestibular indígena, negros, cotas trans foi aprovada agora. Então, é uma mudança no público da universidade que já acontece mais ou menos naturalmente por conta da expansão do ensino médio, da educação básica, e com as políticas afirmativas nas universidades, ele ganha uma dimensão muito maior, né? Então, esses públicos certamente serão os mais afetados no caso de um retrocesso da gratuidade, né? São eles que sofreriam mais com essa adoção. Exato. Outro detalhe que me chama a atenção aqui no projeto é que, de acordo com o projeto, tá, gente? O dinheiro oriundo das mensalidades, professor, deveria ser investido em ciência, pesquisa e tecnologia, né? E isso para melhorar as condições da faculdade. Mas faculdade, universidade, aqui Unicamp é exemplo disso, né? As faculdades que nós temos aqui no estado de São Paulo, tecnologia, ciência, né? Tá tudo bem, não tá? Com a tecnologia e com a ciência, precisa de cobrar do estudante para poder reverter esse recurso para a melhoria da tecnologia, da ciência. Seu ponto de vista sobre isso? Essa pergunta é crucial, né? Porque ela sempre pode melhorar, né? Os projetos já em andamento, as formas de investimento e de políticas científicas e tecnológicas. Claro que tem um legado sendo construído pelas universidades nos últimos anos. Certamente ele precisa ser valorizado e ampliado, né? E melhorado sempre, né? A gente tem demandas sociais as mais diversas que a pesquisa científica pode ter um papel fundamental. Nunca me esqueço do exemplo da pandemia, né? Sim. De como foi importante ter pelo menos uma base científica ainda, talvez não tão grande, tão ágil quanto a gente gostaria que fosse, mas que fez um papel fundamental durante esses anos aí de 2020 e 2021.
Então, as universidades públicas, no Brasil, a pesquisa científica ela é praticamente sinônimo de universidade pública. Exatamente. Né? Mas tem um problema, né, que a gente poderia ponderar também, que assim, como a lógica do financiamento da pesquisa também é muito vinculada ao dinheiro privado, ao recurso privado, ela também não chega em todos os lugares que é necessário. Agora, esse tipo de cobrança ajudaria nisso? Eis a questão, porque se fosse esse o objetivo, poderia já vir indicado, né, no projeto de lei o instrumento que ia ser usado, a maneira pela qual se pretende construir isso. Então, isso a gente não tem como avaliar agora, mas eu não acredito nesse tipo de solução, né? Seria melhor a gente pensar aí nos investimentos, na política global do financiamento da educação superior, e aí definir socialmente os investimentos mais importantes. Maravilha. Vamos lá, Campinas é considerada um polo estudantil, né? Diante da possível aprovação desse projeto, qual que é a avaliação da instituição, né? Vamos colocar a Unicamp aqui, o senhor representando a Unicamp aqui, né, no ponto de vista, se conversa, já se teve aí um diálogo na universidade referente a esse projeto? Teve alguns posicionamentos formais, inclusive, né, pelo Conselho Universitário, e, de modo geral, a instituição se colocando contrária à iniciativa, ao princípio desse projeto. Sim. Né? Mas há muito debate a ser feito ainda, né? A gente precisa avançar, sobretudo retomando aquela questão do início aqui da nossa conversa, que é a mudança no padrão de financiamento que está acontecendo agora, por conta do fim do ICMS, e a mudança para um novo tipo de tributação, que a gente ainda não sabe que será, formato, né, que ele vai ter. Né? Se a gente, porque nessas mudanças você pode perder, às vezes ganha, a chance de perder é grande. 90% de perder, eu vou colocar uns 10% de ganhar. É fundamental que as instituições e os dirigentes centrais delas estejam atentos a isso, né? A briga vai ser grande para que a gente não perca recursos nessa mudança aí. Perfeito. E a ameaça está aí, está colocada. E sobre a reação negativa dos universitários, né, com paralisações referente ao projeto, qual que é o seu ponto de vista? O senhor acredita que a classe estudantil já está preocupada com a possibilidade desse projeto de lei ser aprovado? Eu acho que tem sinais, sim, de mobilizações, né, e de... estão atentos a isso, mas eu acho que ainda não muito. Talvez ainda esteja faltando justamente essa visão do conjunto de implicações que teria, porque a minha impressão é de que o projeto em si ele é mais fácil de ser combatido, porque tem as figuras, quem está defendendo, quem apresentou. Agora, a lógica de mudar o financiamento da universidade, em sentido de comprimir o seu caráter público, essa é mais difícil, porque ela está acontecendo dentro das instituições, né? Já está acontecendo isso. E eu vou dar um exemplo, né? A gratuidade do ensino superior, que na minha interpretação ela é universal, deveria valer para todas as atividades da universidade, ela já é flexível, né? Então é só o ensino que não pode ser cobrado. As outras atividades têm uma lógica já funcionando privada, né? A extensão, por exemplo. Sim. Ela é paga, ela pode ser paga. Então, esse tipo de instrumento, que já está dentro das instituições, ele afeta, né, a dimensão pública que a gente consegue ter, porque já está na dependência de financiamento privado. Muito bem, olha só, gente, um assunto que precisa ser mais debatido, né, professor? Principalmente aí entre os alunos também. Pega lá o projeto de lei, dá uma lida, né? Lê do início ao fim, tenta entender, vê se realmente isso vai favorecer a faculdade, vai favorecer o seu ensino ou não. E por conta disso, uma audiência pública sobre esse projeto, antes que seja votado, vai ser marcada. Ainda não tem a data prevista, mas nas pesquisas que nós fizemos, tem aí a previsão dessa audiência pública, né?
a importância dessa audiência pública, professor, e se realmente nessa audiência pública, no seu ponto de vista, os estudantes vão ser ouvidos mesmo, né? Porque a audiência pública a gente já fala, né? É algo que, o assunto que vai em debate para que o público possa opinar referente àquela situação. Do seu ponto de vista da audiência pública é importante? Eu acho que é importante que elas aconteçam e que tenha sempre o máximo possível de espaço para os debates, né? Agora, eu não apostaria muito nos efeitos de uma audiência né, isolada de outras formas de mobilização e de resistência. Então, acho que o papel das instituições agora vai ser crucial, né, no caso desse projeto e da discussão do novo sistema aí, do novo padrão de financiamento. Agora, o movimento estudantil sempre ajuda, né, sempre ajuda, na medida em que consegue levar pautas que às vezes a universidade, no seu funcionamento cotidiano, vai deixando passar, né? Vai se acostumando um pouco com as coisas que já estão acontecendo. Então se tem um lado positivo desse projeto foi ter reacendido o debate crítico, né, em relação a esse tipo de iniciativa, mais do que os méritos dele, que são muito relativos, né? Muito bem, muito bem. Olha só, estamos aqui com o professor da Faculdade de Educação da Unicamp, professor Lalo Minto. Suas considerações finais para a gente? Já estamos encerrando o programa. Poxa, passou muito rápido. Bom, agradeço, né, pela oportunidade, pelo debate extremamente relevante de ser feito, retomado, na verdade, porque ele está aí há muito tempo. Eu sou defensor do caráter público da educação. Acho que ele tem que ser, quanto mais universal for, melhor, né? E gratuidade, veja, os princípios constitucionais em relação à universidade no Brasil, eles eram um conjunto, né? Gratuidade, gestão democrática, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, e as demais garantias do serviço público, né? Fazer concursos, etc. Aquela coisa mais geral da atividade no serviço público. Então, talvez de todos esses princípios, o que menos tenha sofrido abalos nesse tempo todo foi a gratuidade do ensino, entendida como graduação e pós-graduação, o ensino. Então isso, é resistência, né? É preciso segurar as pontas e, quem sabe, se for possível, voltar a ter uma política mais global de atendimento e garantia de que mais pessoas possam chegar no ensino superior e fazer os seus cursos com qualidade. Sem me estender muito, mas dois comentários, né? O estado de São Paulo é o estado que tem a maior taxa de privatização do ensino superior no Brasil, uma das maiores do mundo. E a média brasileira está quase 80%, 20%. Saiu os dados agora do censo de 2023. Então, para que a gente pense, né, junto, coletivamente, como é que é possível você querer democratizar mais um sistema que já tem 80% de gente pagando mensalidade e só 20% que não paga? Se você colocar a cobrança nesses 20%, aí que fica mais difícil, mais distante ainda o caminho para uma efetiva democratização, né? Tem que pensar aí o sistema tributário, né, ver se está funcionando direitinho, seu caráter progressivo, né, de cobrar mais de quem tem mais, menos de quem tem menos, e fazer essa política ser para todos, não no sentido ali direto de diferenças individuais, mas sim de caráter social da política, né? Eu acho que é o caminho. É o caminho, a gente precisa. E referente ao projeto aí, sugere alguns ajustes? Do seu ponto de vista, esse projeto ele precisa ser ajustado para que ele possa ser ouvido, né, e lido numa audiência pública, ou do jeito que tá bom? Não, eu acho, sendo bem sincero, esse projeto para mim tem que ser arquivado. Agora, se existem grupos e pessoas interessadas em fazer esse debate avançar, tem que melhorar a proposta, né? Então, o que se entende por esse sistema ECR, como eles chamam, né? Você fornece um recurso, um empréstimo, e depois a pessoa vai pagando à medida em que depois de se formar. Então, que seja aperfeiçoado, pelo menos para ter um debate razoável, né? Do jeito que está, ele
eu acho que ele não contribui em nada, né? Ele tem que ser, não só por ser inconstitucional, mas porque ele ele não se atenta aos problemas reais do ensino superior público hoje. Talvez faltou um pouco de estudo sobre isso. Né? Pode ser, Talvez. Pode ser isso, faltou um pouco de estudo sobre isso. Gente, nós estamos aqui conversando com o professor da Faculdade de Educação, né, professor? Da Unicamp, Lalo Minto, falando sobre um assunto que ainda ele não está muito polemizado, porque eu acho que as pessoas não têm muito interesse, né, em estudar sobre determinados projetos. Quando você pega um projeto, é importante que você leia ele do início ao fim e veja a justificativa do projeto, né, para que você tenha certeza que realmente aquilo está encaixando, porque na situação que a gente vê esse projeto hoje, como disse o professor, no ponto de vista do professor, deveria ser arquivado, né? Então, poxa vida, vamos lá, fazer alguns ajustes, veja a questão do equilíbrio, né? Porque a educação é algo que o cidadão ele tem, que é um poder, eu acho, que do cidadão, né, professor? Porque é através da educação que você vai ter aí a sua vida profissional, que você vai poder alavancar voo na sua vida. E aí, de repente, você se vê numa situação em que a universidade, que era gratuita, passa a ser cobrada e depois você vai ser cobrado por ter prestado esse curso, por ter feito essa faculdade, fica feliz de ter passado, fica feliz de ter aí se formado, mas depois fica triste e pode ser que tenha um problema por uma longa data, né? Porque vários problemas, né, professor? Pois é. Por uma longa data por conta do endividamento. Falta um pouquinho de equilíbrio. Gostaria de agradecer a sua participação com a gente aqui no Ponto de Vista. Obrigada. Sempre bom conversar com pessoas que têm aí a opinião formada e que ajuda, né, e que compartilha conosco para poder levar informação, tanto para nós aqui da TV, quanto para o telespectador, informações aí importantes, como desse projeto que prevê aí um pagamento de mensalidades nas escolas públicas aqui, nas escolas não, perdão, nas universidades aqui do estado de São Paulo. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Gente, vamos ficando por aqui com o nosso Ponto de Vista. Tudo de bom para você, a gente sempre se vê por aqui na TV Câmara Campinas.